Se você deseja curar, deve se lembrar de remover o pecado original da humanidade, a crença de que o homem foi criado em pecado e gerado em iniquidade. Isso não é verdade sobre ninguém. A ninguém chamais vosso Pai sobre a terra. Um é o vosso Pai, que estás no céu. O que isso significa, exceto que você deve reconhecer a origem espiritual de cada homem? Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre reconhecer a origem espiritual de cada um como forma de cura. Dentro desses assuntos, mestre, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre a questão da busca pela espiritualidade? Ô Gilson, essa ideia da procura, da jornada, da caminhada, dentro de um alvo chamado espiritualidade, é isso que, em geral, nós entendemos por busca espiritual. Essa busca pela espiritualidade nasce em cada um de nós em razão de um nível interno de insatisfação. De outra forma, não haveria nenhuma busca, nenhuma procura. Eu tenho para mim que o fundamental aqui é investigarmos a validade disso, ou a não validade, o valor ou o não valor desta busca. Isso porque aqui nos encontramos na insatisfação. E a partir da insatisfação, nós projetamos aquilo que irá nos satisfazer, nos preencher. Ou seja, nós estamos insatisfeitos, não preenchidos, queremos a satisfação e o preenchimento. Mas a partir desta condição, nós projetamos esse ideal nesta imaginária espiritualidade. Nesta imaginária procura ou busca, jornada ou caminho para chegar lá. Nós precisamos compreender a condição em que nós nos encontramos. A real procura ou a real busca pela verdade não consiste em um movimento para o futuro, a partir do pensamento, na ideia de alcançar, de obter, de vir a ser, como estamos fazendo. A verdadeira procura ou busca consiste na compreensão daquilo que aqui está presente. Nós não aprendemos a real importância da investigação daquilo que somos. Porque o que nos foi dado como modelo é o comportamento de projeção do futuro para vir a ser. Se eu estou infeliz, eu preciso me tornar uma pessoa feliz. Se eu estou triste, eu preciso encontrar a alegria. Se o medo está presente, eu preciso me libertar deste medo. Observe que a ideia é
depois. A ideia é do vir a ser, é do alcançar. A ideia é de obter. Nós precisamos descobrir a verdade daquilo que aqui está presente. É a compreensão do que nós somos. É a compreensão de ser. Não a ideia do vir a ser. Não o projeto de se tornar, que irá nos dar a realidade, a verdade. Aquilo que é real neste sentido espiritual. Nós projetamos o espiritual como algo para ser obtido no futuro, a partir da frustração em que nós nos encontramos no momento presente. E é o pensamento o elemento que criou essa imagem. Portanto, isso ainda faz parte do pensamento. Isso não pode ser aquilo que é espiritual. Mas quando você aprende a aprender sobre si mesmo, quando você aprende a investigar a verdade de ser, você se depara com a dor, com a frustração. Mas sem a ideia de vir a ser, você pode olhar para isso, sem se separar. Sem colocar uma identidade que quer se livrar disso, que quer fazer algo contra isso. Então, sim, neste momento, nos deparamos com um trabalho real. Portanto, a visão da busca está na imaginação do pensamento. Enquanto que um trabalho direto está neste observar a si mesmo, aqui e agora. Esse trabalho consiste em tomar ciência de ser. Então se revela a realidade daquilo que está presente aqui. Além daquilo que se mostra como sendo esta dor, esta insatisfação. É a presença de uma mente condicionada. É a presença de um modelo de consciência egocêntrica, isolacionista, separatista. A causa real desta insatisfação. Essa não é a verdade de sua natureza essencial, a realidade deste ser que você é, em sua natureza divina. É a verdade deste ser que você demonstra ser, que você tem sobre si mesmo, em razão de todo um condicionamento cultural, de consciência humana, de consciência egóica. Precisamos nos livrar desta condição psicológica. Então não se trata de ir em busca de algo, mas de tomar ciência de si mesmo. É o autoconhecimento a base para o real encontro com o divino, para o real encontro com Deus, para a verdadeira liberação nesta vida, desta psicológica condição de ego-identidade. Nós precisamos eliminar essa ideia do amanhã psicológico, do futuro mental, que é o futuro que o pensamento está projetando, nesta assim chamada busca, através de uma prática, técnica ou envolvimento com algum tipo de sistema filosófico, místico, esotérico ou espiritual. A base real para o florescer divino, para o florescer da verdadeira espiritualidade, consiste na eliminação do tempo psicológico,
na eliminação do sentido do eu, do ego. Então aquilo que é real se mostra como sendo a real espiritualidade. Não é a real espiritualidade para alguém, é a ciência de Deus aqui se revelando. Exatamente quando não há mais busca, quando não há mais nenhum movimento do pensamento, do condicionamento. Aquilo que estamos colocando aqui, para ficar claro, o grande convite é participar de encontros online, onde estamos investigando isso com você. Nós precisamos terminar com a busca. E essa busca termina quando a insatisfação desaparece. Não adianta falarmos aqui para você de que a busca é desnecessária, enquanto a insatisfação estiver presente. Essa interna insatisfação tem que ser vista, compreendida, esclarecida. Quando ela termina, sim, não faz o menor sentido esse movimento de vir a ser, esse movimento de jornada, caminhada, de busca. É quando nos deparamos com um trabalho, e esse trabalho é olhar para si mesmo, tomar ciência de suas reações, é descobrir a beleza de um encontro com a arte da meditação, é a presença da meditação, não aquilo que alguns praticam aí fora, nesta busca espiritual, que elas chamam de meditação. Aqui estamos sinalizando a meditação real, a real meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática, no viver. A base para esse encontro, para esta realização divina, é o autoconhecimento e a ciência da meditação. Se aproximar de si mesmo é a base para ir além do eu, além do ego, para esta real visão divina, para esta verdadeira visão de Deus. Portanto, este é o sentido verdadeiro da busca. O sentido verdadeiro da busca consiste em um encontro com aquilo que está fora do conhecido, fora do futuro, fora da expressão alcançar, obter e também buscar. O seu encontro real é o fim para a busca. Esse é o sentido real desta investigação de nós mesmos, deste olhar para si mesmo, desta procura de nós mesmos. Aqui compreender o fim do tempo, o fim do futuro, o fim do passado, o fim da imagem de alguém, da ideia de uma pessoa presente. É a constatação do seu natural estado, do seu divino estado de ser. Apenas nesse sentido, a palavra espiritualidade tem sentido. De outra forma, o que temos nesta assim conhecida espiritualidade aí fora é ainda o movimento do pensamento, o movimento de imagens. Imagens neste mundo ou imagens do outro mundo. O que quer que isso signifique. Terá sempre o significado para alguém, para um observador que se separa. Estará presente sempre a dualidade de alguém presente neste mundo ou em qualquer um outro mundo.
neste mundo físico ou no chamado mundo espiritual. Tudo isso se dissolve dentro de uma visão clara de que há uma única realidade presente, e essa realidade se revela quando o eu não está, o ego não está. Esta é a verdade divina, a real espiritualidade, a real ciência de Deus, a liberação nesta vida, que alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar da consciência. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: eu sinto que estou sempre correndo, sempre preso a obrigações e a medos. Não me sinto livre de verdade. O que é a liberdade? Ô Gilson, a presença da liberdade não é a presença de alguém que alcançou a liberdade. Então, em geral, a nossa ideia de se livrar do medo, como você coloca aqui nesta pergunta, ou de encontrar a liberdade, ou deste sentimento de ainda não ser livre, isso sempre envolve a presença de uma entidade aqui, neste momento, se ocupando com isso. Ela quer se livrar do medo, ela quer ter um sentimento de liberdade, ela quer encontrar a liberdade. Aqui a liberdade é a ciência de ser. E ser é a verdade de Deus presente, quando o eu não está, quando o ego não está, quando a pessoa não está. Portanto, não se trata da expressão liberdade ligada a algum nível de liberdade. Não se trata do nível da liberdade econômica, da liberdade financeira, da liberdade nas relações, da liberdade de fazer escolhas. Em geral, nós usamos a expressão liberdade, situando a expressão liberdade em diversos níveis para alguém. Aqui, a expressão liberdade consiste na ciência daquilo que aqui está presente, que não está no tempo, que não está no mundo. A condição psicológica do eu, do ego, da mente, é a ideia de alguém presente no tempo e no mundo. Quando temos a liberação desta imagem de alguém, desta ideia de alguém presente no tempo e no mundo, ligado a algum nível de procura de liberdade, quando isso termina, está presente a real liberdade. Portanto, a real liberdade não é a liberdade de alguém, é a liberdade. É a realidade deste ser, que é a verdade de Deus. Esta é a liberdade divina. Você, em seu ser, é a vida, é a realidade de Deus. Assumir isso, aqui e agora, requer o abandono da ilusão, o descarte da separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e o outro. O seu divino encontro com Deus consiste em assumir a verdade de que Deus é a realidade neste encontro com Ele mesmo. Isso requer um esvaziamento completo de todo este conteúdo psicológico que sustenta essa identidade, que é a pessoa, que está vivendo no modelo do pensamento. E no modelo do pensamento, ela olha para o mundo a partir de ideias, conclusões, avaliações, fazendo escolhas,
se situando entre o passado e o futuro, como alguém no presente. Não existe esse alguém no presente. Temos no presente a vida. E a vida é ser. E ser é liberdade. Então, o que temos como liberdade presente, não temos para alguém. É a liberdade do amor, da felicidade. Portanto, o seu contato agora com o mundo, com tudo à sua volta, representa algo inteiramente novo, completamente desconhecido do pensamento, o que reflete a presença da meditação, desse estado natural de ser um com a vida, um com o outro, um com Deus. Não é alguém presente, é a realidade presente. É nisso que estamos aqui investindo, trabalhando. Os nossos encontros online têm este propósito. Nossos encontros presenciais. Aquilo que colocamos aqui em palavras, sempre apontando para algo além destas falas, destas expressões. Portanto, este é o propósito de estarmos nestes encontros, trabalhando isso. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos e poderosos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo, diretamente, as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, nós entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.